obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com o Renato, que eu conheci antes da companhia de teatro íntimo, fazendo uma peça em verso, né? de Ariano Suassuna, muito bem sucedida de público, de crítica, e que me traz lembranças muito felizes, né? E dentro dessas lembranças muito felizes está o Renato, né? E depois a gente também teve juntos em algumas entrevistas, né? Nessa sua carreira paralela, igualmente importante, né? É uma alegria também muito grande estar com a Ana, minha grande parceira de Unirio, e isso não é pouca coisa. Também o Isaac, outro grande parceiro, né? Como vocês mesmos já falaram, né? A gente tem nos encontrado, né? Em várias bancas, e é sempre um prazer, e acho que um aprendizado também muito grande ouvir as considerações do Isaac, ouvir as considerações da Ana, sempre muito inteligentes, muito sensíveis. Eu fico louca tentando encontrar uma data, não é? A gente, né? São 20 mensagens para encontrar uma data para que a gente possa estar juntos mais uma vez, né? Eu acho que nós três, né, a Ana, o Isaac e eu, nós somos representantes dessa intimidade que o Renato fala, mas não é exatamente a partir de uma convivência pessoal, mas de uma convivência assim, de uma confiança intelectualmente íntima, né? Afetuosa e amorosa. Então, eu acho que eu estou assim no melhor lugar que eu poderia estar hoje, né? Nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, né? Né? Um momento realmente muito especial, Renato. Muito bom te ver, muito bom te ver. Olha, eu começo dizendo que eu adorei o título da sua dissertação, Teatro Íntimo, a construção da pedagogia da intimidade. Eu sou uma pessoa super interessada, né, nessa questão de construção, né, de uma pedagogia, porque eu sou a professora de sala de aula, aquela que está sempre atrás de uma pedagogia que possa transmitir para os alunos, né, algo mais do que técnicas, né? E quando você fala pedagogia da intimidade, muitas fichas caem aqui pelos meus ombros, né? Eu acho que a importância da sua pesquisa, além da qualidade dela extraordinária, está também em você registrar esse percurso aí de 18 anos, né? Não só dos trabalhos da sua companhia, mas dessa trajetória, como vocês juntos construíram essa pedagogia, né? Eu sei que tem, né, toda a sua erudição, todos os livros que você leu, mas você encontrou também um pessoal, né? É impossível fazer de forma solitária o que você nos apresenta nessas tantas páginas, né? Isso foi realmente um encontro muito raro e feliz, né? É, eu acho que mais do que construir uma pedagogia, né? Eu acho que você constrói com seus atores, artistas, alunos, uma visão de mundo, né? Mais humana, mais amorosa, né? É uma visão de mundo isso. E hoje, né, eu me pergunto como é possível, né, a gente ensinar uma visão de mundo, né? É difícil. Eu estou nessa busca nesse momento da minha vida, né? Depois de tantos anos como atriz, diretora, professora, agora
eu estou nessa utopia, né? E eu encontrei no seu trabalho muitas ideias inspiradoras, né? Que muitas vezes eu não encontro nos livros. Mas nesse conjunto todo que você nos apresenta, né? Encontrei muitos trajetos inspiradores, né? Olha, eu transcrevi alguns trechos que você escreve. Então, você começa escrevendo logo na introdução. Olha que bonito. Inicio pelas delicadezas reveladas em um processo continuado de pesquisa da Companhia de Teatro Íntimo, coletivo que dirijo desde 2005, né? Delicadezas que nos possibilitaram descortinar esse pequeno universo que passamos a chamar de poema em cena. O encontro de uma linguagem teatral própria com uma maneira específica de lidar com a poesia e que se transforma em teatro a partir do desejo e do trabalho de um coletivo de pessoas reunidas pelo afeto. Nossa, para mim eu não precisava ler mais nada. Para mim já está bom, nota 10, né? Você já me conquista nessas páginas iniciais com seu desejo de um trabalho coletivo de pessoas reunidas pelo afeto, né? Isso que eu acabei de dizer, né? Depois da minha longa trajetória, gente, eu estou há 50 anos na Unirio, Renato. Depois desse tempo todo, eu hoje posso dizer que eu só estou interessada em me envolver com pessoas reunidas pelo afeto, né? E eu acho que é isso que eu sinto agora aqui nesse nosso encontro, né? Além disso, a sua pesquisa e a sua escrita são extremamente poéticas. Isaac já falou isso. Parece óbvio, mas não é, né? Apesar de você tratar da poesia em cena, sua escrita poderia ser acadêmica, teórica e chata, mas não é. Ela é deliciosa, né? Como os versos de Manuel Bandeira que você cita. Vou falar um trechinho, pequenininho. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber de lirismo que não é libertação. É curioso, né? Porque o Isaac também trouxe alguns trechos de poemas, mas o seu trabalho, né? Ele nos provoca, ele nos induz a dizer poesia. Nossa, tem muito tempo que eu não digo poesias, mas de repente eu me vi cheia de vontade de dizer poesias, né? A maneira também como você conta os seus inícios, né? Na sua cidade, você usa uma expressão muito é, é, precisa, cidade-parto, né? Que é Santa Maria, lá no sul, né? Coincidentemente, você começou seus estudos numa escola pública chamada Instituto de Educação Olavo Bilac. É uma premonição isso, né? Você começar a estudar numa escola chamada Olavo Bilac, né? Ele devia estar por ali, né? Mandando, né? Inspirações para você. Muito interessante também como você nos conta o seu encontro com o teatro, né? Finalmente, aquele lugar onde você podia ser você mesmo, sem ser filho ou irmão de ninguém, né? Porque você conta que você era o irmão de fulano, o filho de não sei quem, né? Mas no teatro você é, é, encontrou, digamos assim, o seu eu, Renato, sem nenhum aposto, né, explicativo. Era o Renato, né? É, eu acho também interessante quando você traz o autor gaúcho Luiz Coronel e a sua dedicatória linda e inspiradora. Renato, de fato, a poesia é um ato de achar um vagalume na treva do mato, né? Muito lindo, me lembrou Manuel de Barros, né?
Muito lindo essa treva do mato e que a poesia é um ato, é isso, é ação, é drama, é fazer, é sentir, né? Sua dissertação é povoada de poesias de autores consagrados e o seu texto também é poesia em versos brancos, né? Que vai nos contando um pouco de sua vida nos palcos até hoje. Mesmo você trazendo muitos autores fundamentais para a cultura e literatura universais, você não perde o tom poético que encanta e delicia o leitor. E também o seu Eu Sou o Renato, né? Você aqui, né? É, por mais que você tenha inúmeras, centenas de citações, né? Eu vejo você conversando comigo, né? Isso é uma qualidade extraordinária do autor, né? Não perder a sua identidade, não perder o seu eu, a sua opinião, a sua visão mesmo de todas essas leituras. Para que tantas leituras, né? Para você falar, eu, Renato, penso dessa maneira. Também muito incrível a sua experiência com a atriz Arlete Cunha, onde você localiza a gênese de um desejo de intimidade que só o teatro pode criar. E é muito bonito como você vai identificando em várias pessoas esse trajeto, né? O trajeto do teatro, o trajeto da poesia, o trajeto da intimidade. Você vai num passo a passo, chegando, né? Se formando, se forjando para chegar na sua companhia, né? E no teatro, né, você se tornou ator, diretor, professor e depois diretor pedagogo, né? E aí você vai trazer essa ideia da singularidade, que também é muito, muito preciosa, né? É, 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 Também fiquei emocionada quando você lembra, e já foi citado aqui por você e pelo Isaac, o Aderbal, né? O Aderbal foi um amigo, né? Com seu romance em cena, que nos proporcionou belíssimos exemplos de como a literatura pode resultar em excelentes espetáculos teatrais. Eu me lembro que, quando eu fui ver A Mulher Carioca de 22 anos, eu fui ver porque eu era amiga do Aderbal, entendeu? Sabe assim, quando você vai, ele é meu amigo, eu vou. Mas eu fui preparada para assistir um espetáculo de 4 horas, gente, né? Que era um livro. Eu falei, meu Deus, né? Isso vai ser insuportável. Olha, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu assisti. As 4 horas pareciam 40 minutos, e eu confesso que eu entrei no teatro, eu estava numa fase da minha vida bem desanimada com o teatro, né? Porque a gente tem umas fases que a gente desanima, né? A gente não desiste, mas a gente desanima, né? E eu estava super desanimada. Quando eu saí foi no Glaucio Gil, me lembro disso. Quando eu saí do Glaucio Gil, eu era outra pessoa pronta para briga, né? Falei, não, que maravilha, né? Depois ele até cortou um pouco, né? Deu uma enxugada nas 4 horas, mas valeu muito a pena ver as 4 horas. E esse exemplo, né, de como a literatura, romance em cena, poesia em cena, né? Como essas diferentes maneiras de escrever resultam num belíssimo encontro teatral em cena, né? É, eu não sei se é a linguagem que faz isso, ou se é o teatro que realmente é mágico, transforma tudo isso em ato, em ato, né? É, no capítulo 1, você dá uma aula, né, sobre história na origem da poesia, aprendi alguma coisa que eu não sabia, quer dizer, aprendi muita coisa que eu não sabia no seu trabalho, mas
Para mim, o início era Homero e a sua Ilíada, e aí você traz essa informação, né, da epopeia de Gilgamesh, né, que aproveita, né, e une, digamos assim, né, reúne Ocidente e Oriente e transforma o cânone, né? O cânone que sempre foi Homero e sua Ilíada, né? Aquela longa viagem, né? Agora tem, né, uma proximidade, né, com o resto do mundo, né? O mundo fica maior, o mundo se alarga, né? É, é, Você também, uma coisa que eu achei super bonito, que também tem a ver com o meu momento, né? Você usa as crianças, né, e os bebês como arautos dessa poesia, né? Como gênero, como linguagem, como um aparecimento da linguagem humana. E nesse momento da minha vida, eu tenho cinco netos pequenininhos, né? Bebês, neto de 2 anos, neto que não fez 1 ano. E olha, que loucura é esse lance da linguagem com eles. Tenho falado idiomas assim, né? Tenho conversado com eles, né? É, em dialetos, em gramelôs, em sei lá o quê. E tudo isso me faz tão bem. E eles me olham assim, como se eu realmente fosse uma pessoa dona de um saber e de histórias que eu conto para eles, com muito corpo, com muitos sons e com uma linguagem maluca, né? Que a gente vai cheio e eles me imitam, né? E eu os imito. É muito, muito incrível a gente descobrir isso, né? Redescobrir isso nas crianças, né? Porque os filhos já são quarentões, a gente acaba esquecendo, né? Mas agora os netos, e a gente tem mais tempo para os netos também, né? Para os filhos a gente sempre estava numa correria, né? E quando eu li isso na sua dissertação, eu fiquei emocionada. Eu falei, gente, é isso mesmo, né? O ser humano, ele nasce já numa tentativa de encontrar, né? De formatar ou de formalizar uma linguagem humana, né? De ser humano. Muito lindo, achei isso o máximo, né? Também a entrevista do Guilherme Gontijo Flores, né? Que fala que as origens da poesia e da linguagem estão sempre ocorrendo, né? Você falou isso na sua apresentação, Renato. Olha, o Gontijo escreve, num certo sentido, eu acho que a cada vez que a gente fala, que a gente interage, a linguagem e a poesia surgem de novo. A origem delas é constante, é imemorial, porque não tem como acessar um início. Não tem exatamente um início. Ela é imemorial também no sentido de que não para de ter sua origem. Ela está sempre se originando. O poema está sempre se originando, a linguagem também. Aqui, conversando agora, isto está acontecendo, né? Eu também acho, eu também sinto isso, e isso me lembrou também a ideia do jogo teatral, né? Que não para nunca, que está o tempo inteiro acontecendo. Você pode, né, fazer uma peça durante 1 ano, né? E eu sou desse tempo que, que as peças duravam 1 ano em cartaz, né? Hoje você faz 3 apresentações e encerrou a temporada, mas eu já fiquei 1 ano em cartaz com a mesma peça, né? Mas se você tem um bom parceiro de cena, o jogo não cessa nunca.
né? Você entra para jogar, você entra, né, para olhar, né, para que ele te olhe e para que essa bola invisível, né, se ponha em movimento entre os atores e, inevitavelmente, o espectador identifica esse jogo, né? Claro que o espectador não vai saber falar como a gente, mas ele identifica que está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo ali, né? Mesmo com a luz apagada. Mesmo com a luz apagada. É, esse capítulo 1 é um capítulo onde você mostra sua erudição através de inúmeras situações que enriquecem o texto, de comentários que entrelaçam o pensamento de muitos atores, né? De Homero a Luiz Rufino, Conceição Evaristo, ao indígena Tapuia Cacaverá, você vai nos contando a história da linguagem humana. Muito interessante a resposta que você deu, muito incrível a resposta que você dá ao Isaac. Você foi puxando o livro, puxando o livro, puxando o livro e mostrando o livro. Eu falei, gente, mas esses livros estavam todos ao redor dele. Ou como é? Ele estala o dedo e o livro cai na mão dele. Né? Estou vendo aí quantidade de livros que estão, né, ao redor. Você está rodeado de livros. É um belíssimo cenário, né, para uma defesa de dissertação. E olha, Renato, eu tenho certeza que você lê esses livros, né? Porque tem gente que tem muito livro como objeto de decoração, né? Mas eu vejo que você lê esses livros, né? É, enfim, e você vai em diferentes espaços sociais, culturais, é, é, e tudo isso é uma belíssima, né, preparação para o que vem a seguir. E o que vem a seguir é o teatro íntimo, né? Você se preparou, né, para fundar, construir, participar, inspirar essa companhia, né? É, 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 você se pergunta, né? Eu também me pergunto, né? O que que leva uma pessoa hoje ao teatro, né? Eu sou do tempo, gente, dos teatros lotados. Temporada de terça, domingo, matinê na quinta, no sábado e no domingo. Hoje, você vai ao teatro, se tiver, né, 100 pessoas, você fala, casa boa hoje, né? Não é? E, assim, 2 finais de semana já foi. E quem é que vai? Os amigos, os alunos, muitas vezes, a família, às vezes nem a família já não aguenta mais, né? É quem está ali, né? Ainda entusiasmado, ainda, né? Querendo aprender, ver, né? Enfim, e você toca nesse assunto que é o divisor de águas, que é a experiência interpessoal presencial. Né? O que, que tem no teatro que não tem no cinema, que não tem na TV, que não tem no celular, né? Às vezes que não tem nem na nossa vida pessoal. É a experiência interpessoal, é aquele ator ali ao vivo e a cores, né? Cuspindo, suando, né? Tentando trazer cada dia, né? Fazer cada dia diferente do outro, com uma emoção, com uma intenção única, né? O espetáculo é único, ele é único. O espectador paga para ver algo que só ele vai ver, porque se ele voltar no dia seguinte, ele vai ver outra coisa, né? É, é... Aí tem o texto do Pedro Barbosa, olha que bonito. E assim se vê que o essencial no teatro é a presença do homem vivo, do ator em carne e osso, manifestando-se no aqui e agora, que é o espetáculo. A coincidência espaço-temporal é, pois, o elemento que determina tal possibilidade e faz do teatro um encontro recíproco de pessoas vivas.
É isso, é pessoa viva. Também não adianta encher a plateia de pessoas mortas. Tem que ter pessoas vivas na plateia, um corpo a corpo entre atores e espectadores, né? Aí você fala do La Roça, né? Com a sua proposta, né? Da experiência que nos passa, que nos acontece, que nos toca, que nos afeta, né? Eu acho muito interessante o La Roça, ele não é de teatro, né? O La Roça é um filósofo da educação, alguém da educação, da área da educação. E ele se pergunta, né, por que que o pessoal do teatro gosta tanto dele, né? Mas olha, tudo que eu leio do La Roça, ele está falando do teatro, né? É isso, né? O teatro, para ser bom, para ser forte, para ser transformador, ele precisa nos afetar. E a gente cada vez mais, né? Vivemos uma vida que não nos afeta, por mais que a gente faça milhares de coisas. E a gente faz milhares de coisas, a gente corre para cá e para lá. Às vezes eu fico impressionada com os meus alunos. Eu faço muita coisa, mas quando eu vejo os meus alunos, eles fazem muito mais coisa do que eu, né? E isso, às vezes, né, no final, só nos traz uma canseira, um vazio, né? E cadê aquilo, né, que aquece a nossa alma, né? Enfim, também eu falo muito, para mim tem que ter três, ó, eu estou olhando aqui o relógio, já deu tempo, né? Uma coisa que é interessante da Letícia, que eu vi que ela estava por aí, Letícia Canavalli, atriz da companhia, um comentário dela. Ela fazer espetáculo para uma pessoa em qualquer outra circunstância é muito penoso, é muito esquisito, mas no teatro íntimo não. Muitas vezes, ao fazer para uma, duas, três pessoas, o espetáculo ganha uma dimensão e uma força inexplicáveis. É interessante, não deixa de ter um sentido muito forte para isso. E aí eu me lembrei de uma história de 40 anos atrás, que eu não me lembrava mais, mas me lembrei hoje, né? Lendo aqui esse pequeno texto. Há muito tempo atrás, eu estava fazendo uma peça, daquelas peças experimentais, que vai pouquíssima gente e tal. E nesse dia apareceu um espectador, uma pessoa. E nós éramos sete, o elenco tinha sete pessoas. Aí a gente conversou, falou, poxa, não vamos fazer para um, mas vamos descer lá, né? Vamos até a sala de espera e vamos falar para esse um que a gente não vai fazer. E a gente foi lá, falou, né? Fofos, gentis e tais. Aí esse um nos disse assim: que pena, eu gosto tanto de teatro, e eu vi no jornal que o espetáculo de vocês era o único que eu conseguia pagar. E, ao mesmo tempo, pagar a passagem de ida e volta do ônibus, porque a gente cobrava pouquinho, o nosso preço era baixo. Então, ele conseguia pagar o ingresso e pagar o ônibus. Olha, foi tão louco, porque a gente nem conversou. A gente falou, então pode entrar que nós vamos começar o espetáculo. E a gente fez para essa pessoa. Não sei quem é, não sei como é que chama. Na época não tinha, né, celular, WhatsApp, não tinha nada disso. A gente fez. No final, batemos palma para ele e ele bateu palma para a gente, né? Fomos aplaudidos por ele. E para mim, a gente fez olhando para ele. Não tinha quarta parede. E, Renato, eu não me lembro de mais nada desta temporada. Eu me lembro deste dia. Inesquecível, né? Eu falei, poxa, fez todo sentido. Um cara saiu lá de Deus me livre, da casa dele, porque ele ama o teatro, né? E a gente fez um belo espetáculo para ele. Ele foi feliz para casa e a gente também foi feliz para nossas casas, certo? De que cumprimos a nossa missão. É uma missão, Renato, né? É uma coisa quase que religiosa, espiritual, né?
E é uma coisa que sem a qual a gente não vive, sem a qual a gente não vive, a gente murcha, né? A gente fica triste, a gente perde o sentido. Por isso que eu digo que você está trazendo muito mais do que uma pedagogia, uma visão de mundo, um sentido para a vida, né? É, enfim, vamos para o fim, né? É, é, senão fica muito grande e fica muito chato, né? É, é, eu também achei muito legal, Isaac já falou disso, difícil falar depois do Isaac, muito difícil. Da sequência dos 5 verbos, adorei aquela sequência, né? Receber, aproximar, olhar e ser afetado, servir e afetar e ser afetado. Está tudo aqui, tá tudo, a sua pedagogia inteira está aqui nessas 5 palavras, né? É, é, Grotowski, né? Podemos definir o teatro como sendo aquilo que acontece entre o espectador e o ator. É isso. Qualquer outra coisa é suplementar, talvez necessária, mas ainda assim suplementar. E é verdade. É o que acontece entre você e o espectador, entre você e o seu colega de cena, né? É isso. É, é, Você organiza a pedagogia da companhia de teatro íntimo, reunindo uma série de procedimentos, comportamentos, pensamentos que fogem da maioria dos manuais metodológicos e técnicos escritos sobre o trabalho e a formação do ator. Mais do que técnicas e maneiras de construir o trabalho do ator, Renato, você nos traz uma visão de mundo bastante fundamentada em sua experiência, em uma quantidade muito expressiva de leituras que está presente em todas as páginas de sua dissertação, como uma prova irrefutável da sua grande cultura, conhecimento e experiência artística, né? Acho, sem dúvida, que é um trabalho muito denso, muito bem escrito e com uma envergadura de doutorado, né? Você ainda nos apresenta o volume 2, tomo 2, que é uma espécie de catálogo, né? Da companhia, com fotos dos espetáculos, poemas escolhidos, entrevistas realizadas. É muito material, é muito material. E eu também sinto falta de um link. Nem pensei no QR Code. Gente, eu não sou do tempo do QR Code. Né? QR Code, para mim, é uma coisa misteriosíssima. Mas do link, porque depois de ler tudo isso, você fica com vontade de ouvir os atores. Né? Você fica com vontade de vê-los falando esse poema para os espectadores. Então, a ideia de colocar um link, um QR Code, uma nuvem, sei lá mais o quê, é excelente. Né? É, é, enfim, eu acho que também eu gostaria de parabenizar a Ana Ascar, realmente é uma brilhante dissertação e uma brilhante orientação, porque é muito material, né? E a possibilidade de tudo isso se confundir, se misturar, ser excessivo é muito grande. Imagino, né, que ela tenha mas ela tem essa cabeça, com certeza, né? Te orientado, né? Porque é claro a tua escrita, ela não é cansativa, ela não é verborrágica, ela é fácil de ler e, obviamente, eu espero, né, que tudo isso, em breve, se transforme em um livro, né? E para finalizar, porque eu já estou falando há meia hora, poderia falar 1 hora e meia, eu vou te fazer uma única pergunta íntima e também curiosa, mas eu vou tomar a liberdade de parafrasear
um dos nossos maiores poetas, que é o Carlos Drummond de Andrade. Então, vou te perguntar, Renato. E agora, Renato? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua guia e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, Renato. Renato, para onde? É isso. Beijo, beijo, obrigada por essa joia. Obrigada, Elzinha. Muito bom, muito obrigada. Renato, começa respondendo logo, meu camarada.